Eu nunca fui uma pessoa muito boa. Traí minha esposa, dei um jeito ilegal nos meus impostos, roubei dos meus parceiros de negócios e sempre bati nos meus filhos por motivos idiotas. Pensando nisso, gostaria de poder recomeçar e fazer tudo de novo. Uma noite, voltando do meu escritório de advocacia para casa, uma estranha tempestade cobriu a rodovia. Eu tinha tração nas 4 rodas do meu carro, então não me preocupei tanto com a chuva de granizo e mantive minha velocidade, até que um caminhão na minha frente começou a deslizar, deu uma guinada e capotou, caindo a menos de 3 metros na frente do meu carro. Não tive tempo de reagir. Pisei no freio no último milissegundo, mas acabei batendo na lateral da carroceria a 110 km por hora, sem o cinto de segurança. A última coisa de que me lembro foi o tempo diminuindo a velocidade em slow motion enquanto eu voava pelo para-brisa. Cacos de vidro brilhavam como estrelas ao meu redor ao ar livre. Então, tudo ficou escuro. Acordei gritando e hiperventilando dentro de algum tipo de placenta nojenta, respiradas muito rápidas na mesma escuridão, mas sem nenhuma dor. Passando as mãos pelos meus braços, pernas, peito e rosto, percebi que eu não parecia ter um único osso quebrado ou sequer um machucado. Estava até com o mesmo terno Armani caro que usava durante o acidente. Consegui estourar a bolha que me envolvia e, sem entender nada, fiquei parado na escuridão, estendendo as mãos à minha frente e tropeçando em passos curtos e hesitantes. Depois de alguns minutos apalpando o nada, cheguei na direção de uma parede. Ela estava quente e parecia vibrar sob meus dedos. Sentindo que aquilo era macio, comecei a arrancar pedaços da parede e jogá-los atrás de mim. Foi quando um raio de luz perfurou o buraco que eu acabara de fazer. A luz iluminou a caverna em que eu estava, me mostrando um chão encharcado em camada após camada de vermelho escuro, ao que entendi ser sangue coagulado. A própria parede parecia as entranhas de alguma criatura enorme. Tinha longos fragmentos de osso branco passando pela parte superior e inferior, e o resto era um tecido vermelho claro e vibrante como intestinos. Olhei para minhas mãos e com horror vi que dezenas de vermes pretos semelhantes a larvas se contorciam em meus pulsos. Com um grito e um salto para trás, tentei afastá-los, mas podia sentir picadas ardentes vindos de minhas mãos enquanto eles me mordiam repetidamente. Depois de alguns minutos me contorcendo e esfregando as mãos, tirei todos aqueles bichos nojentos. Eu podia sentir meu coração batendo no meu peito e, instintivamente, continuei verificando o resto do meu corpo para ter certeza de que nenhum dos vermes sugadores de sangue continuassem escondidos. A luz suave e ardente que entrava pelo buraco que fiz na parede me mostrou uma porta no lado oposto. Pelo que pude ver, tinha um corredor reto onde terminava a escuridão. Não tendo outra opção, comecei a andar pelo corredor até que não houvesse nenhuma iluminação. Estendi as mãos à minha frente e senti as paredes lisas de pedra. Andei em linha reta pelo que pareceram horas antes de ter um vislumbre de luz vermelha. A princípio, apenas um minúsculo pontinho. Enquanto eu caminhava em sua direção, a luz crescia e crescia, até que percebi que estava olhando para uma porta que devia ter 6 metros de altura, cercada por ossos brancos. Tudo que eu conseguia pensar ao me aproximar dessa porta era minha esposa, meu filho e meu trabalho. Apesar de ter traído minha esposa muitas vezes, eu ainda a amava. Nunca deixei meu filho de 5 anos suspeitar que seu pai estava envolvido em algo ilegal ou imoral. Meu amor por eles me fez protegê-los de todas as coisas que eu tinha que fazer para nos garantir uma vida melhor. E agora, eu só queria estar com eles.
Mantive os rostos da minha linda família em minha mente enquanto caminhava pelo enorme corredor, até que vi outra luz vindo do outro lado e, respirando fundo, passei pela soleira. O que vi me deixou horrorizado. Eu havia entrado em um campo aberto. Nuvens vermelhas e pretas tomavam conta do que nós conhecemos como céu. O campo em si parecia a princípio uma fazenda. Crescendo da terra havia muitas plantas marrons cobertas de espinhos, e próximo delas haviam vários sacos gosmentos, pálidos e cheios de silhuetas fluídas e escuras em cada um. Vi seres se contorcendo, uma silhueta do tamanho de um adulto em cada saco, alguns colocando o rosto na parede em um grito silencioso, outros tentando estender os braços ou as pernas, mas a cobertura resistente do que os segurava apenas se curvava com todos seus movimentos e de forma alguma estourava. Rapidamente, comecei a caminhar, mesmo assustado com a cena que havia acabado de presenciar. Quando passei pela primeira fila daquelas plantas espinhentas, um dos sacos estourou e uma torrente de fluido podre e fétido explodiu, despejando uma bela mulher nua aos meus pés. Ela tinha longos cabelos loiros, olhos verdes, pele impecável e um nariz minúsculo. A mulher respirou fundo, como se estivesse se afogando, antes de olhar para mim e implorar para que eu não a machucasse. Tentando manter a calma, a ajudei a se levantar e perguntei o motivo pela qual iria a machucar. Como resposta, a mulher disse que todo mundo ali a machucava, e após dizer isso, começou a chorar. Seus dedos tremiam enquanto ela soluçava, então agarrei o braço dela e prometi que jamais a machucaria. Afinal, aparentemente, precisávamos dar um jeito de sair daquele lugar. Indignada, a mulher deu um grito empolgado, perguntando como eu iria fazer isso, e começou a rir da minha cara como se fosse uma piada. Não tem como sair daqui. Você não sabe onde está? Aqui é o inferno. Esfregando minhas mãos sobre meu corpo, falei à mulher que não me sentia morto. Então ela assentiu com a cabeça enquanto dizia: Todo mundo entra assim, até que eles te peguem, te torturem e te queimem. Então, quando seu corpo está exausto demais, eles o colocam nessas prisões. Essas plantas crescem durante a noite, envolvendo seu corpo e começam a reanimá-lo. Depois que você estiver curado o suficiente para outra rodada de tortura, a prisão é destruída e eles aparecem novamente. Confuso, perguntei quem eram as pessoas que ela se referenciava como sendo eles. Em uma resposta sussurrada, escutei a palavra anjos. Naquele momento, um raio caiu do céu vermelho, abrindo dezenas das prisões próximas a nós e nos banhando em uma mistura de sangue e outros líquidos. Agarrando o braço da mulher, gritei para que corrêssemos em direção à saída daquele lugar, e ela riu novamente, como se fosse a coisa mais absurda que já tivesse ouvido. Depois começamos a correr. A propósito, eu disse, ofegando entre as respirações, meu nome é John. O meu é Zoe, disse ela. No final daquele campo, vi uma estrada. Tinha inúmeros buracos e rachaduras, e algumas partes haviam sido destruídas. Mesmo com Zoe estando descrente, continuei caminhando em busca de uma saída. Segurando sua mão enquanto avançava pelo caminho, tive uma leve sensação de estar próximo da minha esposa, o que de certa forma me fez sentir mais confiável. Se isso é o inferno, eu realmente não pertenço aqui. Fiz algumas coisas ruins, mas nunca matei ninguém, nunca coloquei uma arma na cabeça de alguém, nunca matei sequer um animal. Zoe olhou para mim bruscamente e com um tom de voz macabro disse: Você está apenas mentindo para si mesmo. Ninguém inocente vem parar aqui.
mas eu realmente não importo com o que você fez. Nós dois estamos presos aqui e isso é tudo que preciso saber. Não há esperança. Enquanto corríamos, os campos começaram a desaparecer e o que parecia ser uma luz intensa e branca começou a tomar seu lugar. Vi pessoas penduradas pelo pescoço em várias cordas espalhadas pelo local. Então, assustado, comecei a puxar Zoe na direção onde a luz parecia vir. Anjos! Zoe me disse quando demos de cara com um dos torturadores. Sua cabeça se voltou para nós, mas não havia rosto ali. Era apenas um vazio negro sob um capacete de platina. Quando ele se aproximou de mim, instantaneamente agarrei Zoe e a joguei em seus braços como uma forma de poupar meu tempo e saí correndo. Entrando por um túnel completamente escuro, comecei a ouvir vozes do que parecia alguém perguntando se tinha mais alguém ali. Sem pensar duas vezes, respondi que sim, e automaticamente me vi de frente a dois adolescentes idiotas que brincavam com um tabuleiro Ouija, rindo como se fosse um jogo, cercados por velas pretas. Nós o invocamos para nos responder. Um deles gritou coberto de emoção. Quando percebi que essa era minha única escapatória, corri de encontro a um dos garotos. Seus olhos se arregalaram em choque quando empurrei sua alma para fora, enviando-a instantaneamente para o vazio que eu tinha acabado de emergir. Agora, eu tinha total controle de seu corpo. Ei, cara! O outro garoto perguntou. Você está bem? Balancei a cabeça em minha nova casca, sorrindo enquanto olhava em volta, sem acreditar no que tinha acontecido e me sentindo aliviado por estar de volta. Então respondi: nunca estive melhor, meu amigo. Até a próxima. Obrigado.